Agora, com a nossa análise de notícias, eu vou dividir a tela com a jornalista Ludmila Bahia, que vem para a gente poder comentar os principais fatos do dia. Olá, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. E a gente chega para mais um momento da análise da notícia, conversando, dialogando sobre alguns fatos que chamam a atenção nesta segunda-feira. Ludmila, nós temos então o primeiro assunto, como sempre, já é de praxe aqui a gente falar de Covid. E nós tivemos aí, durante o fim de semana, a gente sabe, já explicou isso aqui, não temos aí a liberação, a divulgação de dados da Covid por Patos de Minas, mas hoje, nessa segunda-feira, inclusive já está aí na tela, os dados comparativos com esse dia 5, hoje segunda-feira, com o de sexta-feira aí, um incremento de pelo menos mais 12 casos de Covid em Patos, Em Patos de Minas, o que totaliza aí 2.452 infectados, mas desses, 2.149 já estão tratados, curados da doença. Entretanto, aí mais 224 pessoas se recuperam em casa, são menos 34 pessoas em isolamento domiciliar, segundo aí o boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, e menos também pessoas internadas. Na sexta-feira a gente tinha aí um total de 26, hoje nós temos 17, e em leitos de UTI, menos uma ocupação. Com relação a esse boletim municipal, o número de óbitos é 62, mas pela manhã, a Secretaria de Estado da Saúde, ela emitiu o informe epidemiológico e por lá, Patos de Minas tem mais uma morte, infelizmente, por Covid-19, totalizando, portanto, 63 óbitos de Covid-19. Patos de Minas diz que são 62, esse boletim é do fim da tarde, e o Estado, no fim da manhã, disse, olha, Patos de Minas, mais um óbito, são 63 até agora, infelizmente, viu, Odair? Isso deve se confirmar amanhã, já que, assim como semana passada, a gente teve esse número apresentado primeiramente no Boletim do Estado, depois confirmado pelo Boletim Local, Ludmila? Patos de Minas, ela tem feito aí curvas diferentes. Às vezes dá antes do que o Estado, porque é o município que informa o Estado sobre a realidade local, e às vezes aí espera o Estado dar e depois coloca no boletim epidemiológico. O estranho é que esse boletim epidemiológico estadual foi lançado ainda pela manhã, e no final da tarde a Prefeitura ainda não atualizou. O motivo a gente não sabe dizer qual é, viu? Vamos com o comparativo, então, da taxa de ocupação, que a gente também monitora aqui nesses dados que estão repassados, também em comparação com a última sexta-feira, que foi o último boletim aí, Ludmila. Pois é, a gente tem menos ocupações na segunda-feira. A gente tem seguido o comportamento de hoje parecido com o da segunda-feira passada, números parecidos de registros no final de semana, de percentual de ocupação. Então, a gente tem que ver ao longo dessa semana o que vai acontecer, porque na semana passada foram 166 confirmações, novos casos de Covid-19, mais 5 mortes confirmadas. E essa segunda-feira, parecida com a da semana passada, e a gente vai ver o comportamento ao longo da semana em relação aos novos registros. Por enquanto, com relação à taxa de ocupação hospitalar, a gente tem um percentual bem menor que o que fechou na sexta-feira. Agora a gente fala então da região, Ludmila? Porque assim como a gente noticiou semana passada, Lagoa Formosa, que já aparece aí na tela, os dados aí comparativos, teve uma acréscimo aí de 15 novos casos, não é isso? Pois é, Odair, a gente tem seguido de perto a situação de Lagoa Formosa, que também é uma cidade que acendeu o alerta contra a Covid-19, alerta vermelho contra o vírus, e olha só, isso mesmo, mais 15 confirmações, segundo a Prefeitura de Lagoa Formosa, de acordo com o último boletim. Também aí mais 2 mortes em investigação. Antes eram 5, agora temos 7 óbitos, e a Prefeitura de Lagoa Formosa decidiu só colocar como óbito confirmado depois que o Estado confirma no informe epidemiológico. Então a gente acaba tendo que esperar um pouquinho esse trâmite,
essa questão burocrática do sistema para a gente ter essa realidade do município de Lagoa Formosa. Olha só também, Odair, um dado que chama a atenção, que a gente tem aí menos pessoas em leitos clínicos, conforme sexta-feira, mas mais pessoas internadas em leitos de UTI. Então, é aquela história. A região vive, sim, um momento delicado no enfrentamento à Covid-19.